versão beta de Alter Ego finalmente foi lançada, e eu acompanhei esse jogo desde o lançamento da versão alpha. Eu já gostava bastante e via muito potencial, imaginando como o jogo poderia ficar com futuras atualizações. Porém, quando eu fui dar minhas opiniões no Twitter na época, eu me surpreendi bastante. O jogo foi muito criticado, e até mesmo odiado por pessoas que nem sequer compraram o acesso antecipado na época. Pra mim foi bem triste de ver isso, porque Alter Ego é um dos meus jogos favoritos no Roblox atualmente. E é daí que surgem várias dúvidas. Será que o jogo era realmente tão ruim quanto falavam na alpha? Será que o jogo ficou melhor na sua atual versão beta? O jogo tem potencial para se tornar um dos melhores jogos do gênero assimétrico no Roblox? E o que faz ele ser tão especial para mim? É exatamente isso que vamos descobrir! Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Eu ainda sou iniciante no YouTube, então eu ficaria muito feliz pela contribuição de cada um que está assistindo. Chega de enrolação e vamos logo começar a review de Alter Ego! Alter Ego foi desenvolvido e publicado pela Paradoxon Games, o mesmo grupo por trás de Tower Defense Simulator, com o lançamento da versão alpha no dia 17 de outubro de 2025, custando 25 Robux, sendo possível jogar pelo celular e PC, uma versão sendo mais focada em testes iniciais e feedback pesado. Posteriormente, com a atual versão beta, lançada no dia 24 de abril de 2026 e finalmente sendo possível jogar pelo console de forma gratuita, focando em estabilidade, expansão de conteúdo e suporte. Embora a data exata do início do desenvolvimento não seja publicamente divulgada, evidências indicam que o projeto estava em andamento por volta de abril de 2025. O jogo foi oficialmente criado na plataforma em 22 de março de 2025, marcando o início do desenvolvimento visível publicamente antes do lançamento da versão alpha. E como funciona a gameplay de Alter Ego? A gameplay de Alter Ego é inspirada em jogos como Dead by Daylight e baseada em um confronto assimétrico de terror entre 7 sobreviventes, conhecidos como vítimas, e um assassino conhecido como Ego. Sendo um sobrevivente, o objetivo principal é completar um número específico de geradores espalhados pelo mapa para reduzir 30 segundos do timer. Quando o primeiro timer chegar no zero, 2 portais abrem espalhados pelo mapa e você deve fugir antes do segundo timer acabar. Se caso o tempo acabar e você não escapar, você perde. No momento deste vídeo há 3 tipos diferentes de minigames para fazer nos geradores, o que adiciona variedade comparado a outros assimétricos que geralmente adicionam só um único gerador. Os geradores são bem simples, mas ao mesmo tempo interessantes de se ver, até mesmo tendo designs únicos para diferenciar que tipo de minigame específico o gerador possui, como o gerador de conectar os fios, que obviamente é baseado ao do Among Us, o gerador de acertar a seta sem errar, que por algum motivo me faz lembrar de Friday Night Funk, e eu sei lá o porquê. E o gerador que veio do Dead by Daylight, que para fazer você deve apertar no momento certo quando o ponteiro estiver dentro da área marcada. Os sobreviventes também têm habilidades passivas únicas, dependendo de que você esteja usando, estamina para correr e fugir do assassino, então você deve aprender a administrar o uso com eficiência, e uma certa quantidade de vida que pode variar do personagem. Cada sobrevivente tem seu tipo de jogabilidade diferente, seja survivalist, sentinela, suporte ou até mesmo uma junção de dois, como por exemplo o noob, que tem seu estilingue para stunar o assassino e tem a box cola para ganhar buff de velocidade e regeneração de stamina que possibilite a correr. Outro exemplo é o commander, que usa seu walkie-talkie para dar buff de velocidade de jogadores ao seu redor e também revelar a localização do gerador mais próximo e do assassino. Então talvez possa existir pelo menos um personagem que você possa gostar dele em alguma coisa. Ainda falando dos sobreviventes no geral, pelos mapas é possível encontrar itens como medkits e speed colas, e eu acho que já é autoexplicativo a função desses itens só pelo nome, então eu nem preciso me pagar de Capitão Óbvio aqui. Também temos a mecânica de pular em certos obstáculos, conhecido como vaults. É uma mecânica que veio do Dead by Daylight, e uma mecânica que pra mim é a mais interessante da parte dos sobreviventes, e qual eu pessoalmente queria ver em mais jogos assimétricos, é quando o assassino te derrota pela primeira vez, você não morre, mas fica caído no chão e pode se rastejar, o que permite que você possa ser resgatado pelos outros sobreviventes. Eles podem te carregar para um lugar seguro e fora de vista do assassino, e também podem te fazer levantar, sendo assim uma segunda vida onde você morre de vez se o assassino te deixar sem vida novamente. E caso ninguém for te salvar enquanto estiver caído, você morre por questão de tempo, logo na primeira vida. Então dá pra ver que para vencer as partidas é obrigatório ter um time cooperativo e diferentes tipos de personagem. Sendo o Ego, o objetivo principal é impedir os sobreviventes escaparem e impedir deles fazerem geradores, usando suas habilidades para matar todos eles. No momento deste vídeo só temos 2 Egos jogáveis, que são o Husky e Caducus. Então acho que vou tentar dar uma resumida só para a parte dos Egos não ficar muito pequena nessa review, comparado ao dos sobreviventes. O Husky é um assassino focado em dano bruto e perseguição direta. A sua habilidade padrão, que é o M1, se trata de um golpe pesado que acerta o sobrevivente ao entrar dentro de sua hitbox.
A sua segunda habilidade, o Forward Leap, faz o Husky saltar de uma certa distância, causando Ragdoll ao sobrevivente. Excelente para counterar loops, pular de obstáculos e se recuperar da distância. A terceira habilidade, o Ancient Punishment, faz o Husky dar uma pequena investida que agarra o sobrevivente, bom para combos junto com o M1 e cancelar a habilidade do sobrevivente atingido. E a sua habilidade mais forte, conhecido como Ultimate, o Crush Slam, onde o Husky avança para frente até acertar alguém tendo uma cutscene, tirando praticamente metade da vida e causando Ragdoll. É muito útil especialmente em emboscadas ou quando o sobrevivente está sem estamina. Agora falando do Caducus, ele é um assassino mais ágil e traiçoeiro, seu M1 básico sendo um tipo de corte rápido, com uma hitbox larga e melhor que a do Husky. Sua segunda habilidade é o Spectral Dash, onde o Caducus dá uma investida, útil para recuperar a distância após receber stun. A terceira habilidade, o Full Brief, Caducus solta um tipo de nuvem tóxica pela boca que deixa poças no chão, causando dano e slowness, caso o sobrevivente esteja dentro da hitbox. Seu ultimate, o Dark Descent, Caducus pula e voa no alto com uma mira, causando dano ao acertar o sobrevivente e também tendo cutscene, útil para usar em sobreviventes distraídos ou em geradores. No momento deste vídeo, ambos Husky e Caducus possuem as mesmas passivas, Split Vision e o Ego Sight. O Split Vision mostrando marca de sobreviventes e o Ego Sight revelando a localização de geradores e localização dos sobreviventes. Mas agora falando da gameplay em si, Alter Ego entrega uma experiência bem divertida na maior parte do tempo. O conceito é clássico e bem executado até certo ponto. O que eu curti bastante foi a variedade dos minigames dos geradores, o sistema de vida dos sobreviventes e o fato de que o jogo realmente incentiva o time a se ajudar. Mas nem tudo são flores. Apesar do jogo agora estar na versão beta, o polimento ainda continua deixando a desejar. Bugs recorrentes da cutscene nem carregar direito, ragdolls que quebram e fazem você bugar no chão ou você ser teleportado para fora do mapa, as habilidades passivas de alguns sobreviventes não funcionam desde o lançamento da versão beta, problemas de colisão que atrapalham tanto o sobrevivente quanto o assassino, como aquelas coisas pegando fogo e o ácido da Zion Island, que tem uma hitbox questionável e desnecessariamente dão muito dano. Com experiência própria, eu senti que as hitboxes do jogo tiveram um pequeno downgrade comparado da semana grátis da alpha antes do lançamento da beta. No celular e computadores medianos, a situação disso tudo chega a ser pior. Os controles são pesados e a otimização não está boa, com quedas de FPS e delay em algumas situações. A otimização do jogo era bem melhor na alpha e decaiu bastante na beta. Sobre balanceamento, a única coisa que eu tenho para reclamar é o Fjord ser muito fraco e quase inútil no lançamento da beta. Fora isso, o jogo oscila bastante. Quando o time de sobreviventes é desorganizado, o assassino domina fácil e a partida acaba rápido. Mas quando o time sabe o que faz, os geradores acabam rápido e o assassino acaba tendo dificuldades para vencer a partida. Não é que um lado esteja desbalanceado, mas falta aquele equilíbrio perfeito que só vem com o tempo de ajustes. No fim das contas, a gameplay tem uma base excelente e muito potencial. As mecânicas são sólidas, os assassinos sobreviventes são carismáticos e únicos e o jogo consegue ser divertido. Só precisa de mais polimento, correção de bugs e ajuste de balanceamento para virar realmente um dos grandes assimétricos do Roblox. O jogo ainda está em desenvolvimento, então a história não está 100% completa. Mesmo assim, já temos algumas coisas para analisar com base no que foi revelado dentro do jogo até agora. Alter Ego se passa em um domínio psicológico chamado The Labyrinth, ou Labirinto em português. Esse lugar é controlado por uma entidade misteriosa conhecida apenas como Ego. Essa entidade arrasta suas vítimas para dentro do labirinto e manifesta seus medos, traumas e inseguranças mais profundas na forma de aberrações, chamadas de Egos. Vamos começar pelos personagens jogáveis que possuem lore mais desenvolvida no momento, Noob e seu Alter Ego Husky. Noob é alguém que busca por reconhecimento. Ele vive tentando descobrir coisas novas e encontrar seu lugar no mundo, mas a falta de experiência faz com que ele se sinta inadequado. Isso vira um ciclo. Quanto mais ele falha, mais ele se odeia por não ser bom o suficiente. Ele confia nas pessoas erradas e não sabe a quem pedir ajuda. Visualmente, ele é um noob estereotipado do Roblox, com uma letra A meio apagada no seu torso, usando um cinto com uma bloxicola e um xilingue, também tendo ataduras nas mãos e pernas, demonstrando claramente o quanto ele está sofrendo. De toda essa insegurança e falta de confiança, nasceu Husky. Husky apresenta aquilo que Noob poderia ter sido se não fosse covarde. Movido pela ingenuidade e pela frustração do hospedeiro, ele acredita ser um caçador implacável. Sua aparência é inspirada no avatar atual da conta John Doe, com um corpo grande, sorriso largo e olhos completamente brancos. Agora falando do Paciente Zero e seu alter ego Caducus. Paciente Zero era um médico renomado, dedicou a vida a tratar doenças, publicou vários livros e recebeu muitas honras. Hoje ele é apenas uma sombra do que já foi. Sofre de paranoia e ansiedade extrema. Não consegue dormir porque no escuro ele vê um sorriso o encarando. Tudo indica que ele foi vítima de um experimento terrível em um lugar chamado Angel Wing Hospital. Ele veste uma roupa branca azulada, com um símbolo de spawn. Também usa uma manga rasgada e uma atadura ensanguentada no braço. De sua mente perturbada surgiu Caducus, a figura que ele mais teme. Caducus é alto, magro, com um braço substituído por uma asa negra cheia de penas pretas.
Tem um símbolo de spawn flutuando acima da cabeça como uma auréola invertida. Sorriso cheio de dentes e sem olhos. Ele sussurra na mente do paciente zero usando as memórias dele como se fosse uma arma, lembrando constantemente que algumas feridas nunca se curam. Esses são os únicos personagens jogáveis com lore mais completa no momento. Mas dentro do lobby do jogo, também temos um NPC bem interessante, o Poe. Poe é um corvo humanoide gigante com aparência sombria e elegante. Usa um chapéu preto e largo, casaco longo com penas, asas no lugar dos braços e uma máscara branca. Ele se apresenta como um servo do labirinto, mas age como um verdadeiro supervisor do lugar. É ele quem recebe as vítimas e explica como funciona o labirinto. Ele possui seguidores que formam um culto ao redor dele, o que levanta a suspeita de que Poe tem uma ligação muito mais profunda com o ego. A maior teoria da comunidade é que ele tem alguma ligação direta com Caducos, pois os dois possuem um visual extremamente similar, como cores preto e branco, asa negra e o símbolo do spawn, o que sugere que Poe pode ser algo muito maior do que apenas um guia do labirinto. E no momento é só isso que temos de interessante relacionado à história do jogo. Com certeza teremos muitas revelações e expansões dessa lore em atualizações futuras. Sobre a direção de arte, Alter Ego aposta em um visual mais creepy, melancólico e com identidade própria, tendo a atmosfera mais sombria e imersiva, com alguns detalhes bem pequenos da cultura do Roblox nos mapas, músicas e até personagens como Noob. Os mapas são muito bem detalhados e customizados com textura de qualidade, tendo iluminação dinâmica excelente e um cuidado grande com a ambientação. Nesse quesito eu até arrisco dizer que estão no nível de Outcome Memories e Bat by Night, que também são jogos bem bonitos visualmente. Nada parece genérico, os designs são bem marcantes, animações fluidas e satisfatórias, e cutscenes que dão um ar cinematográfico. A trilha sonora é outro ponto positivo, tem temas bem intensos específicos para cada ego e mapa. Muitos jogadores elogiam a qualidade da música e até dizem que ajuda a criar o clima mais sombrio e melancólico, principalmente no lobby e nos mapas. A maioria não são tão memoráveis, mas cobre muito bem a função e tem bastante qualidade. Alter Ego é sem dúvidas um dos jogos assimétricos mais subestimados e injustiçados do Roblox desde a alpha. O jogo vem sofrendo críticas negativas e excessivas por problemas típicos de um jogo de desenvolvimento. Otimização irregular, bugs ocasionais e polimento ainda incompleto. Mas quem realmente joga percebe que é muito mais acerto do que erro. O jogo tem alma, as perseguições são divertidas e dinâmicas. As habilidades dos personagens são variadas e satisfatórias. O objetivo incentiva trabalho em equipe de forma inteligente. E a produção visual e sonora está bem acima da média do gênero de um jogo assimétrico do Roblox. O conceito dos alter egos como assassinos dá uma identidade única e interessante que poucos jogos assimétricos conseguem entregar. É claro que ainda não é perfeito. Certos aspectos continuam exigindo bastante atenção, como o balanceamento no geral, os assassinos que camperem sobre eventos caídos ainda segue sendo um problema. Um iframe que nem sempre funciona da forma que deveria. Bugs de colisão e que fazem você ficar vulnerável. Grind da loja sendo muito chato e demorado para obter novos personagens e skins, e a otimização poderia ser melhor quanto era na alpha. No entanto, o jogo evoluiu bastante da alpha para a beta, e continua recebendo atualizações, seguindo no melhor rumo possível, apesar de devagar. No estado atual, Alter Ego é um jogo bom e extremamente divertido, principalmente se jogar com amigos. Ai! 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 Meu Deus! Não é o mais polido do gênero no momento, mas tem potencial real para se tornar um dos grandes melhores assimétricos do Roblox, se a Paradoxon Games priorizar o jogo mais que o TDS. Se você curte jogos assimétricos e quer algo com mais peso e variedade e estilo único, vale muito a pena dar uma chance. Um título subestimado que merece mais apoio e ser mais aprofundado pelo público. E esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu quero muito crescer e melhorar por aqui, então eu gostaria de pedir ajuda a todos vocês. Digam alguma coisa nos comentários sobre o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acham do Alter Ego? Concordam comigo ou têm uma opinião diferente? O que vocês acharam do vídeo? O que eu fiz de bom e principalmente, o que eu posso melhorar? Críticas sinceras são super bem-vindas. Quanto mais honesto, mais eu consigo evoluir rápido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, se possível, compartilhe para outras pessoas. Também me sigam em outras redes sociais, como o Twitter e TikTok. E também entrem no meu servidor do Discord. Lá tem um povo legal para interagir e eu pretendo mudar algumas coisinhas de lá. Os links e créditos todos estarão na descrição. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Drones grita para trocar o assunto de peido.